Fala, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam aí novamente bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, nesse vídeo, eu vou estar trazendo para vocês uma dica muito importante e talvez um pouco polêmica, né? O que talvez tais professores ou tais metodologias não te explicaram sobre o Kendo a Kendo, beleza? Então, bora pro vídeo. Mas antes de começar, queria pedir a vocês aí que deixem já o like de vocês, tá bom? Se inscrevam no canal, tá? Que nesse canal, recentemente, a gente atingiu a meta de 1.600 inscritos, né? É uma meta aí extremamente importante para o canal, a gente vem crescendo cada vez mais, tá? E a nossa meta para esse ano é tentar chegar aí aos 2.000 inscritos, tá bom? Então conto com o apoio de vocês, deixando o like, se inscrevendo no canal, tá bom? Que eu sei que muita gente ainda não é inscrito, tá bom? Ainda vê os vídeos e ainda não é inscrito. E se inscrever no canal é a forma que você me gratifica, né? É como se fosse o meu salário, seria a inscrição de vocês, né? Provando que o conteúdo é de qualidade, vocês estão gostando do conteúdo, né? E querem que a gente produza cada vez mais. Beleza? Então, bora pro conteúdo. Bom, pessoal, já com a tela aí para vocês verem, beleza? Qual que é o tema que eu falei com vocês? Seria algo que não te ensinaram do que no ainda, né? Talvez uma polêmica, talvez uma informação que às vezes vocês ainda não saibam, às vezes sabem e não praticam, né? E normalmente isso que eu vou passar para vocês é normalmente uma base para que talvez você não só opere o micromovimento, né? Porque o micromovimento, o que que acontece? Ele é muito rápido. E o fato do micromovimento ser um movimento muito rápido, a maioria dos traders que eu acompanho, que eu tenho aí como alunos da mentoria, grupo aberto, eu vejo que o grau de dificuldade de operações como essa são muito difíceis, são muito grande, né? E na maioria das vezes, alguns momentos vai dar certo, outros momentos vai dar errado. Por quê? Porque existe ali um porquê relacionado a um macro, né? Onde a gente aplica ao micro para de fato talvez moldar ali o operacional de uma forma que fica assertivo, beleza? E aí a grande sacada vai ser você conseguir operar o micro seguindo o macro, porém o micro ele vai ser muito importante para ter time de entrada, tá? Porque sem o time de entrada, infelizmente a gente não consegue fazer operações, tá? É uma grande verdade. E eu espero que vocês entendam essa ideia. Show? Então, bora pro gráfico aqui. Primeiramente, pessoal, eu quero colocar para vocês aqui uma tela preta, tá bom? Uma tela preta aqui para a gente falar sobre esse assunto super importante e interessante, tá bom? Qual que é a ideia? A ideia é você saber distinguir fractais dentro do gráfico, tá? Por exemplo, se eu tenho um gráfico maior, um gráfico de 60 minutos, o que que acontece? Se eu tenho um gráfico de 60, ele é grande, ele é espaçado, ele te demanda ali uma quantidade de grande de candles, né? Eu diria. Então, qual que é a ideia? A ideia é você trabalhar os 60 minutos dessa maneira assim, ó. O 60 veio, ele fez uma correção, né? Esse daqui pra gente é um gráfico de 60 minutos. Ou seja, ele faz a onda da teoria de Down, ele faz aí esse movimento, que é um movimento muito conhecido por a gente, né? Que é as ondas da teoria de Down, né? Muito simples. Agora, como é que eu consigo identificar isso aí através do que você está me querendo dizer, Juan, dos fractais e tudo mais, né? Quando a gente fala de fractal, a gente está falando disso aqui, de ondas, tá? Só que quando a gente entra realmente no que é de fato fractal, a gente tem que quebrar as ondas, tá? Então, o fato de a gente conseguir quebrar as ondas, a gente consegue ver os movimentos dentro dela, tá bom? Então, acompanhe comigo. Se eu tenho um gráfico de 60 minutos na tela, qual que é um gráfico talvez inferior aos 60 minutos que a gente utiliza muito, para que a gente talvez tenha ali novas informações, informações operacionais que possam ser utilizadas no dia a dia? É o gráfico de 15, né? Então, se eu coloco o gráfico de 15 aqui, o que que vai acontecer com o meu movimento? O meu movimento, ele vai vir assim, ó. Ele vai vir, vai descer. Ele vai vir, vai descer. Ele vai subir. E aí você vai perceber uma coisa interessante. Olha esse movimento. Esse movimento é um movimento de correção do 60 minutos. Então quer dizer o que, Juan? Quer dizer, moçada, que neste período aqui, ó, neste ponto, é um ponto muito importante, tá? Porque aqui vocês, na maioria das vezes, vão ver o que a gente denomina como falha de Fibonacci, quebra de Fibonacci, tá? E a gente está falando de um gráfico de 15 minutos, tá? Ou seja, o que que vai acontecer aqui? Alguma coisa semelhante a isso, para que a gente depois, logo em seguida, caia. Olha que legal. A gente conseguiu quebrar os fractais dos 60 em ondas. Eu diria que se a gente pode ali pegar o pé da letra, não é sempre assim.
Mas na maioria das vezes vai ser assim, você vai ter a sua onda um, 2, 3 e depois uma corretiva em duas. Um, 2. Ou às vezes em 3. Isso aí nunca foi uma regra, tá? Nunca foi uma regra. Mas para dar de uma forma mais didática para vocês, é legal a gente explicar mais ou menos assim, como 3 ondas de impulsão, 2 de retração. Então, logo em seguida, o que vai acontecer? A partir do movimento voltar em uma correção dos 60 minutos, o que acontece no gráfico aqui novamente? A gente pode ter um movimento começando a trabalhar novamente. Então, ou seja, uma correção, um movimento de impulsão, dois movimentos de impulsão, terceiro movimento de impulsão. E depois a gente vem e retorna novamente. Qual que é o interessante disso? O interessante é que você consegue ver as ondas de uma perspectiva diferente, né? É uma perspectiva na qual você consegue atrelar ela a você saber, por exemplo, se você está numa onda de impulsão, se você está numa correção, entendeu? Por exemplo, vamos supor que eu estou muito querendo comprar aqui, Juan. É possível? Sim, é possível, tá? Só que qual que é o problema disso aqui? Provavelmente, neste ponto, a gente já vai ter talvez uma região importante, né? A gente às vezes vai ter alguma coisa aqui segurando, né? E aí o que vai acontecer? Você pode até comprar, né? Mas aí você tem que sabiamente entender que pode haver uma falha de Fibonacci, para que a gente comece uma correção do gráfico de 60 minutos. E normalmente essa correção, ela vai acontecer, né? E depois, quando ele chegar aqui e fizer uma correção, a gente fala probabilidade do preço subir, probabilidade de romper topo. E aí o que ele faz? Vai para cima, mas antes ele sempre vai montar a estrutura, tá? Sempre vai haver essa estrutura muito importante para você trabalhar ela no decorrer do gráfico, tá? Tá, beleza, vamos lá. Deixa eu apagar algumas coisinhas aqui, moçada, porque agora eu vou entrar novamente utilizando aqui o que eu acabei de desenhar. E aí eu vou acrescentar mais um detalhezinho para vocês. Eu apaguei coisa que não devia, né? Deixa eu colocar aqui de novo. Aqui, pronto. Tá, Juan, então beleza. Então, qual que é o outro gráfico inferior ao gráfico de 15 minutos que a gente utiliza no operacional também para a gente trabalhar o nosso dia a dia? Seria o próprio gráfico de 5 minutos, não é verdade? O próprio gráfico de 5 minutos já é o próximo gráfico que a gente vai estar trabalhando. E como que ele vai se movimentar? Da mesma maneira. Você vai pegar uma linha verde e vai fazer 1, 2, olha que interessante. 3, depois corrige. 1, 2, 3, depois corrige. 1, 2, 3, depois corrige. Depois tenta mais uma vez. E olha que interessante como que os 5 minutos se movimentam. Perceba que agora a dificuldade ela é dobrada. Dobrada. Tá? Porque ali agora você tem que se identificar onde que você está localizado no gráfico. Tanto do 60 como do gráfico do 15 minutos. Estão entendendo? E aí que tá a grande dificuldade da pessoa. Por quê? Porque a pessoa ela vai operar só esse que tá verdinho. Entendeu? Se a pessoa consegue operar só o gráfico que tá verdinho, ela tem grande chance de se dar mal no mercado. Tá? Por quê? Porque ela não está vendo um todo. Ela não está vendo todo o contexto que envolve o gráfico, que é as demais ondas que eu desenhei de rosa, que é o do 15, as que eu desenhei de amarelo, que é o gráfico do 60. E ainda assim eu não vou fazer. Vou fazer só uma ondinha para vocês verem, né? Para ficar legal. Que é o que? As ondas do gráfico de 1 minuto. E a do 1 minuto tá onde? 1, 2, 3. 1, 2. Olha o nível de dificuldade que o Candle a Candle vai te gerar caso você opere ele. Então, ou seja, você vai estar operando isso daqui se você opera Candle a Candle. Você vai estar operando linhas verdes e linhas vermelhas, tá? É possível, Juan? Sim, é possível. Mas é muito mais difícil do que você operar, por exemplo, uma linha rosa, né? E aí, qual que é a grande sacada que eu quero deixar para vocês? A grande sacada é você utilizar isso daqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, tá vendo que ele é bem complexo? Mas ao mesmo tempo que ele é complexo, ele é volátil e é detalhado. E isso é um ponto muito positivo quando se trata de fazer entradas. Entendeu? Porque quando você faz a entrada bem detalhada, quer dizer que o seu stop fica curto, né? E se o stop fica curto, quer dizer que é uma operação que tem um bom payoff. Então, por que vocês, né, sabiamente não fazem, por exemplo, uma boa operação aqui? Usando esse critério, refinem sua operação ao máximo.
utilizando o candle a candle para que você consiga fazer uma operação gigante, por exemplo, de um gráfico de 60 minutos, de um gráfico de 15 minutos. Entenderam? Vamos supor, faça uma operação aqui, ó. Aqui não vai ser uma operação de 60 minutos, porque os 60 você ainda estará na perna de expansão. Tudo bem, não tem problema. Mas você ainda estará em uma tendência de alta e você vai estar operando macro ainda. Você vai estar operando em 15 minutos. E aí, o que você faz? Você utiliza o candle a candle neste ponto. Olha aqui, ó. Você usa essa baguncinha aqui neste ponto aqui, ó. Porque aí você tem a grande vantagem, né, de operar a favor da tendência, de uma operação macro e que, consequentemente, se você estiver certo nela, ela vai ter um payoff muito bom. Porque, observa, se eu faço uma compra aqui, meu stop vai ficar aqui, ou seja, um stop curto, e o meu payoff, que é o risco retorno, vai ser um ganho para uma perda. Olha o nível de detalhamento, olha o nível de operação que você talvez vai estar pegando caso você faça esse tipo de estratégia. Vamos supor que você faça uma operação aqui. Então, ó, qual que é a meu grande potencial? Na verdade, esse aqui ele pode vir até aqui, né? Então, corta um pouquinho desse payoff. Caso ele rompa, que o payoff vai ser desse tamanho, tá? Agora, já que ele não rompa, é daqui para baixo. E mesmo assim já dá 1, 2, 3, quase 4 vezes mais ou menos. Então, ou seja, 4 para 1 é muita coisa, né? E aqui, vamos supor, stop aqui embaixo, gain aqui em cima. Então, puxa aqui, ó. Vamos puxar. E stop. Temos aqui stop versus gain. Mesma coisa, ó. 1, 2, 3. Então, ou seja, tem um 3 para 1. Certo? Tá vendo como que são as coisas, como que as coisas começam a funcionar? Por isso que é a grande, talvez uma polêmica, né? Uma grande polêmica aí quando a gente se trata de candle a candle. Porque o candle a candle por si só, ele é falho, ele não funciona. Mas agora, ele funciona muito bem quando bem aplicado em pontos bons. Ou seja, se você está aplicando ele, por exemplo, aqui, você vai ganhar. Se você aplica ele aqui, você vai ganhar. Se você aplica ele aqui, você vai ganhar. Aqui você vai ganhar, porque aqui se você consegue fazer uma boa operação, querendo ou não, você ainda consegue talvez sair numa parcial. Entendeu? Porque você consegue refinar ao máximo sua operação, tá? E aí é a grande vantagem, né? A gente fez aí vídeos recentemente sobre candle a candle e a aplicabilidade dele é mais complexa mesmo, e normalmente muita gente gosta desse tipo de vídeo, eu percebo, tá? Eu vou estar trazendo mais vídeos como esse de candle a candle no canal, porque eu sei que vocês gostam, vocês realmente se interessam por esse tema, né? E aí a gente sempre tá trazendo, né? O canal já não é de hoje, que ele já existe, né? E a gente aí já atrai o público com outros olhos para esse tipo de operacional, né? Que é utilizando esse tipo de ideia, metodologia que eu apliquei aqui na tela para vocês, aplicando a leitura do candle a candle, que para mim, na minha opinião, dessa maneira é muito eficiente e para vocês aí não vai ter nada melhor, tá bom? Principalmente o pessoal que acompanha a gente e acha o nosso trabalho legal. Bom, meus amigos e amigas, sem mais delongas, muito obrigado aí pela presença de vocês que chegaram até aqui, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o like de vocês e se inscreva no canal. Lembrando que a nossa meta do ano é 2.000 inscritos. Estamos aí com 1.600, batendo recentemente. E agradeço demais a todos vocês que conseguiram estar contribuindo, tá bom? Mas eu quero ir muito além com vocês e eu quero que essa comunidade cresça cada vez mais, tá bom? Então, meta do ano 2.000k, 2.000k é ótimo, né? 2k, né? 2.000 inscritos. E aí, se Deus quiser, a gente vai conseguir bater essa meta e ter novos projetos ano que vem. Um abraço a todos e valeu! I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body